Vamos trabalhar o Existência e Essência, tá? O livro do Walter Ribeiro, Existência e Essência. Alguns capítulos, apesar do livro ser bem compacto, tá? Ele faz uma discussão super interessante. O que ele coloca? Ele coloca o seguinte: quais são os desafios para a prática das terapias, ou seja, das psicoterapias relacionais? Lembre-se que o contexto que ele está falando sobre terapias relacionais é o mesmo contexto que o Richard Heisner trabalha, certo? Então ele está pegando a questão dos princípios relacionais do processo terapêutico, tá? Só que aqui ele faz algumas discussões interessantes que não tem no livro do Heisner, tá? De pessoa a pessoa. Então qual é a ideia? A ideia é que ele possa trabalhar, o capítulo que ele está, que é o capítulo 3, o que ele aborda, o capítulo 3, sobre cura. O que é cura? Então ele começa com uma discussão sobre o que é cura em gestalterapia. Será que existe cura em gestalterapia? Será que existe cura em psicologia humanista, psicologia e psicoterapia humanista? Qual é o conceito que nós falamos de cura? E se falamos desse conceito, tá? Porque fica algo extremamente inconsistente com a teoria, com o próprio método fenomenológico, quando nós partimos da pressuposição que cura tem a ver com você ter um distúrbio e esse distúrbio ser sanado. Ou seja, quando eu falo em cura, eu estou falando atrelado ao conceito de doença. Mas que incoerência é essa a partir do momento que eu coloco o seguinte: a gestalterapia e a abordagem rogeriana, elas não pressupõem o indivíduo como doente. Ou seja, ela pressupõe o indivíduo como um ser que está em contínuo processo de autoatualização. Essa é a questão. Não confundir isso com o conceito de doença, mesmo doença emocional. Tá? Ele não pode fazer essa comparação. O princípio de cura em gestalterapia, na realidade, ele não pode estar atrelado ao conceito que o indivíduo adoece, porque nós não estamos trabalhando com doença. Nós estamos falando com alguns processos disfuncionais no decorrer do seu desenvolvimento. O que vai acontecer? Alguns indivíduos, eles têm, no decorrer desse desenvolvimento, pontos conflituosos que impedem o autodesenvolvimento, ou seja, a autorregulação desse indivíduo. E como consequência dessa falta de autorregulação, ele vai ter o quê? Ele vai ter quadros que são disfunções, ou quadros disfuncionais, como queiram chamar. Olha bem, esses quadros disfuncionais começam apresentados em dois grandes grupos. Se você pegar os escritos do Fritz Perls, ele vai colocar a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre processos neuróticos e processos psicóticos. Mas ele não vai entrar especificamente num processo, numa compreensão psicopatológica. Por quê? Porque a intenção da gestalterapia não é criar uma psicopatologia. A intenção da gestalterapia na realidade, criar uma compreensão fenomenológica do indivíduo, com inúmeras possibilidades de existência, porque nós temos isso, o que nós temos é o eterno vir a ser. Nós temos possibilidades, são possibilidades de jeitos de ser de cada um. Ou seja, nós temos um jeito de ser apenas, nós temos diversas possibilidades de manifestar a nossa existência, e não posso dizer que parte dessas manifestações são manifestações psicopatológicas. Olha bem,
Psicopatológicas no sentido de doença, não psicopatológica no sentido de transtorno disfuncional ou de disfunção no decorrer da vida evolutiva desse indivíduo. Tá? E aí ele parte no seguinte princípio, olha o que ele diz. O problema, né, da psicoterapia é arregimentar o poder de ajustamento criativo do paciente sem forçá-lo a encaixar-se no estereótipo da concepção científica ou filosófica do psicoterapeuta. Eu não estou querendo enquadrar esse indivíduo na minha concepção, porque quando você começa a trabalhar, e aí vocês aprenderam isso na faculdade, quando vocês estudaram transtornos mentais, quando vocês estudaram psicopatologia, você vê o quê? Que o processo psicopatológico é um conjunto sintomatológico que vai, que o indivíduo vai ser enquadrado nesses sintomas. E aí nós damos a patologia, tá? Que é o DSM-5, por exemplo. Se você pegar o DSM-5, você abre e você vai ter o quê? Você vai ter o nome da patologia ou da psicopatologia, e em cima disso você vai ter um conjunto descritivo sobre o sintoma, como ele se apresenta, e aí você dá o nome. Na gestalterapia, você dá uma psicoterapia humanista, eu não tenho a necessidade, nós não temos a necessidade de enquadrar esse indivíduo a um sistema. Não é necessário enquadrar. Por quê? Simples, pela própria concepção humanista da Gestalt. Ou eu digo Gestalt, mas pode ser qualquer outra linha humanista ou fenomenológica essencial, como queiram chamar. Tá? Então, não há necessidade. Eu mandei até um link para o e-mail de vocês de um videozinho do Afonso, do Afonso Fonseca, para ele falando sobre a questão da psicopatologia, da psicologia humanista. Ele faz uma crítica muito coerente. Tá? Então, o que acontece? O conceito de cura, ele começa a ficar frágil. Aí alguém pergunta, mas se eu não tenho um conceito de cura, se eu não trabalho com a psicopatologia dentro do âmbito da gestalterapia, como é que eu vou saber que o indivíduo está apto? Pelo processo de resolução de conflitos, pelo processo inevitável de elaboração das suas situações significativas de vida. Que não tem uma situação só, tem situações que são altamente significativas na minha vida. O que vai gerar isso? Vai gerar situações inacabadas daquele próprio processo de formação de Gestalt, de abertura e fechamento de Gestalt, não Gestalt, plural. Então, a partir do momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse indivíduo tem a capacidade de uma autorregulação. Meu amigo, é o seguinte, eu não preciso provar se existe ou não autorregulação. É só você observar a natureza e a natureza humana. O que nós fazemos continuamente é atingir ou tentar atingir o equilíbrio entre o meu organismo e o meio. Ou seja, nós fazemos isso cotidianamente. Atingir um equilíbrio entre o indivíduo e o meio. Essa é a busca, é isso que nós chamamos de sanidade. Tá? O fato de não atingirmos esse equilíbrio, que uma parte da população não vai atingir, não momentaneamente, outras vão desequilibrar, outras vão voltar ao equilíbrio. Isso é um processo natural do ser humano, e aí é um processo de autorregulação desse próprio organismo. Eu não vou dizer isso, eu não posso afirmar que isso é contextualizado como doença. Poxa, mas por que é doença? Se eu pegar um cílio, por exemplo, eu vou ter uma imensidão de possibilidades. Se eu pegar um cílio, pegar um DSM-5, por exemplo, vai ter uma imensidão de possibilidades que ali é inclusive insuficiente. Eu não posso, naquele enquadramento, determinar que isso é um ser humano. Tá? Não estou dizendo que não é necessário, não estou entrando nessa discussão. Eu estou entrando numa discussão de que, para nós, psicoterapeutas humanistas ou psicoterapeutas fenomenológicos essenciais, nós acreditamos pontualmente que o ser humano é capaz de atingir
um equilíbrio, que o Bell chamou isso de homeostase, que a própria biologia chamou isso de homeostase. Então, o que acontece? Muitas vezes existe por trás disso uma relação de poder, onde você dizer que o outro tem uma patologia X ou uma patologia Y, e eu sou aquele técnico que vou, né, ajustá-lo. Isso é uma coisa meio absurda, né? Mas nós encontramos muito no meio da psicologia, que não é a nossa concepção. Então, o que acontece? Quando o Walter Ribeiro, né, é o capítulo 5, capítulo 5, ele diz o seguinte: todo conceito de terapia traz em si uma proposta de cura baseada em premissas de que seja saúde ou doença. Bom, ele está certo, tá. Inevitavelmente se vai ter um conceito de cura, mas não é o conceito de cura médico. Olha o que eu estou dizendo. Esse conceito que ele está se referindo não é um conceito de cura médica, é um conceito que nós chamamos em Gestalt de ajustamento criativo. Nós queremos que você pergunta qual é a finalidade de um processo psicoterápico? O ajustamento criativo. Eu não quero apenas me ajustar, eu tenho que me ajustar ao meio de forma criativa. E ele vai dizer de um jeito ou de outro, nós trabalhamos, nós psicólogos, no caso, de profissionais de saúde, trabalhamos com uma concepção do que é saudável e do que não é saudável. Ou seja, do que está te fazendo bem e o que não está te fazendo bem. Nem por isso eu vou trabalhar com o conceito de doença. Bom, porque o conceito de doença é um conceito médico. Entende? Doença mental. O que é doença mental? Você está falando de ser de outro transtorno? Então, assim, é importante contextualizar isso na nossa prática. Bom, não que não exista transtorno. Em momento algum eu estou falando isso, por favor. E aí que ele diz, Então, tanto uma teoria ou outra vai apresentar, um conjunto de premissas, que essas premissas, na realidade, vão determinar o que é saúde e o que é doença. E ele diz o seguinte: premissas essas formuladas a partir de abstrações feitas com base em concepções de que seja o ser humano. Aí é a questão. Nós estamos falando de concepções a respeito do ser humano. Então, quando eu digo que tal comportamento ele é um comportamento disfuncional, o que eu estou dizendo? Que esse comportamento disfuncional está com base no que eu acredito, ou seja, na teoria que eu sigo, que determina o que é ajustado e não ajustado, ou desajustado. Olha só. Então, inevitavelmente, partindo dessa lógica, todas as teorias vão mostrar qual é, na sua concepção, não que seja uma verdade única, ou que haja uma verdade nisso, vão mostrar quais os comportamentos ajustáveis e não ajustáveis, ou seja, que são ajustados e que não são ajustados. Ou seja, se o indivíduo apresenta ou não transtorno, o que é saúde e o que não é saúde. Olha só, aí é a concepção teórica. Se você olhar, o melhor exemplo que eu gosto de dar é a própria psicopatologia. A própria psicopatologia. Se você pegar a psiquiatria, por exemplo, você vai ter uma contextualização sobre o que é psicopatologia. Então você pega o manual de psiquiatria, você vai ter o quê? Você vai ter que o próprio manual do DSM-5, por exemplo, você vai ter o destrinchamento, o detalhamento, de uma forma de existência com um conjunto sintomatológico do seu entorno que é caracterizado como um transtorno, ou seja, como uma patologia ou uma psicopatologia, certo? Então, quando você pega esse princípio psicopatológico, ele vai dar o quê? Ele vai dar a etiologia, o que causa, e vai dar como esses sintomas se apresentam, certo? Se você pegar um DSM, vai ter isso. No entanto, quando você diz o seguinte: a psicopatologia psiquiátrica é a única forma de compreensão de um jeito de ser, de uma forma de existência do ser humano? Não. Vamos clarificar isso.
Você pega, por exemplo, uma psicopatologia psicodinâmica, não necessariamente psiquiátrica, né? Uma psicopatologia psicanalítica, por exemplo. Ele vai explicar o processo de neurose, psicose, perversões, né? Olha só, porque só existe uma forma de se compreender as perversões, que é a forma psicanalítica. Você não compreende perversões de forma psiquiátrica. Há uma situação, mas você não consegue ter uma explicação, né, sobre perversões psiquiatricamente falando, né? Mas se você vai para a psicanálise, eles têm, na verdade, um modelo estrutural sobre perversões, certo? Então, o que acontece? O modelo psiquiátrico propõe uma psicopatologia, que é o modelo médico. O modelo psicanalítico propõe uma outra compreensão da dinâmica psicopatológica. São diferentes. Se você pegar um livro de psiquiatria e pegar um livro de psicopatologia psicanalítica, você vai ver que eles são diferentes. Aliécio, diferente em quê? Diferente na sua etiologia, diferente na sua manifestação, no conjunto sintomatológico, né? Apesar de que o conjunto sintomatológico é muito semelhante, mas eles colocam, né, uma diferenciação básica, né, da dinâmica psíquica desse indivíduo que apresenta um transtorno. Tá? Há um enquadramento, inevitavelmente, mas há uma diferença em cima do que nós chamamos, ou que eles chamam, na realidade, de psicodinâmica. A psicodinâmica do indivíduo é diferente de um viés médico, por exemplo, né? Então você pega, por exemplo, a questão da psicose. E, inevitavelmente, né, as questões de neurose e psicose vão estar atreladas ao complexo edipiano. A resolução ou não do complexo edipiano é que vai determinar, né, o indivíduo saudável ou não, neurótico ou psicótico, ou o indivíduo saudável. Então, o que acontece? Isso é uma compreensão. Se você for para a psiquiatria, não tem uma compreensão psicodinâmica, né? Aí, aonde eu quero chegar? Que para, né, outras abordagens, elas vão lançar mão de uma concepção de uma psicodinâmica ou de um modelo médico, inevitavelmente. Olha bem, em psicoterapia fenomenológico-existencial, eu não preciso lançar mão, eu tenho uma outra contextualização disso. Olha bem, eu tenho uma outra contextualização. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com o conceito de doença. Não é o conceito de doença que eu tenho interesse. Eu tenho interesse no conceito de pessoa. Olha bem, o meu interesse é no conceito de pessoa. O que nós determinamos, né, enquanto pessoa. O que é pessoa? Tá? E aí vem em cima do que? O que o Walter Ribeiro, nesse livro, está colocando. Ele vai dizer: essas premissas dependem da concepção de homem que a sua abordagem está propondo. Ora, né? Isso é óbvio. Por quê? Porque se eu tomar o ser humano com apenas uma questão, né, de compreensão, eu estou limitando as possibilidades de existência desse indivíduo. É complicado, né? Por exemplo, e aí é uma dificuldade das pessoas compreenderem, porque as pessoas têm uma necessidade muito grande de serem enquadradas. E nós, profissionais de saúde, temos a necessidade de enquadrar. É como se gerasse segurança, erroneamente, mas é como se gerasse segurança em compreender com quem eu estou lidando. E para compreender com quem eu estou lidando, eu tenho que enquadrar. Eu tenho que dizer: esse cara é isso, esse cara é isso, esse cara é isso. Aí eu sei o que vou fazer. Pô, isso é ilusão. Isso é ilusão. Nós somos muito maior, né, do que isso. Muito maior. O ser humano é muito maior do que isso. Imagine. Agora, quando você diz o seguinte: em que momento nós estamos aptos a não necessitar de uma ajuda profissional? Porque a pergunta é essa, entende?
Se você pegar, por exemplo, e aí é uma coisa super interessante, porque se você pegar a distinção entre as diversas teorias, não é só uma distinção de método, da forma de fazer, de técnicas, de instrumentais, é uma modificação na concepção sobre esse indivíduo. Olhe bem, se eu pergunto a você, o que é o homem? Aí alguém vai dizer, mas isso é uma questão filosófica. É verdade, é uma questão filosófica. O que é o homem? Não é? Mas, se você olhar por trás de toda a concepção, né, da psicologia, ela vai ter essa pergunta por trás, que teremos a necessidade de ter um aporte filosófico. Ou seja, qual é a filosofia por trás, né, da concepção de homem, da abordagem que eu escolho? Esse é um ponto crucial, né? Se você perguntar, e aí? E por trás da gestalterapia? Que concepção de homem é essa que nós estamos falando? Do humanismo, do existencialismo, né, e no método fenomenológico. Olhe bem, eu tenho uma concepção por trás disso que vai determinar a minha teoria. O que é teoria, pessoal? Vocês precisam saber o que é uma teoria? Teoria é um modelo explicativo sobre alguma coisa, onde nós propomos um modelo que tem que explicar o que é esse ser humano. Isso aí, na verdade, é uma teoria. É uma teoria que, com base nessa teoria, eu posso ter um princípio de replicabilidade. Poxa, não, essa teoria não funciona assim, essa teoria não pensa de forma correta, não é estruturada de forma correta. Claro, se não fosse isso, não seria teoria. Se eu não tivesse esse princípio por trás, dizer que não, eu não concordo, não funciona assim, né? Eu não estaria falando teoria, estava falando doutrina, né? Uma doutrina altamente fechada, com a impossibilidade de haver erros, que é impossível, porque nós estamos falando de existência humana. E aí recai sobre o que ele está colocando. Apesar de a gente ter premissas que fundamentam a nossa prática, tá? Mesmo uma prática voltada para que esse indivíduo esteja apto, né, a lidar com seus conflitos sem a minha ajuda, porque não estou curando ele, né? Mas ele acredita que eu estou, né? Mas eu não estou curando ele. Enquanto psicoterapeuta, eu estou criando condições para que ele se sinta apto a lidar com as contingências da vida, a lidar, né, com os propósitos e princípios e as perspectivas que vão se apresentar no decorrer da sua existência, né? E que muitas vezes vai ter altos e baixos, porque nós somos humanos e, como humanos, nós vamos ter conflitos. Não existe essa pessoa tão bem resolvida como muitas vezes nós queremos acreditar que existem. Conflitos vão existir, inevitavelmente, tá? E aí ele coloca o seguinte, olha só, ele fala dessas premissas, tá? Fundamentados em nossos construtos teóricos, hoje recentemente confirmados pela experiência clínica e pelas ciências as mais diversas, é que vamos entender com mais radicalidade e certeza a nossa concepção de cura, tá? Que não é a concepção médica, é uma concepção voltada para a autorregulação desse organismo em relação ao meio, não com o princípio de doença, tá? E aí ele coloca o seguinte, o conceito de cura que propomos, então ele mantém o conceito de cura, mas um conceito de cura voltado para a compreensão desse ser humano em relação com o meio, não o conceito de cura voltado para a concepção de saúde e doença, tá? Bom, essa concepção, né, o conceito de cura que propomos, só pode ser compreendido a partir da concepção fenomenológico-existencial do ser humano. Essa concepção se opõe radicalmente ao controle, à manipulação ou à coerção, cujo emprego só tem sentido quando estamos captados
capturados pelo pessimismo e submerso na descrença. Ou seja, a concepção de que você é um doente é uma concepção altamente pessimista. Agora, eu sempre repito isso, para não ser mal interpretado. Entende? Assim, isso não é uma negação de que existe um transtorno, é uma negação de que esse transtorno é uma doença que precisa ser curada, na concepção médica do termo, porque não é a nossa prática. Nós não somos médicos, nós somos psicólogos e psicoterapeutas. Então a ideia é que nós temos uma concepção de cura não contemporânea médica. Não estou dizendo que a concepção médica está certa ou errada, não estou discutindo, porque não é minha área, não convém discutir isso no curso de formação. Eu estou discutindo que a nossa prática psicológica ela precisa de uma concepção de compreensão desse ser humano enquanto um ser que está em construção contínua. Meu amigo, não importa a sua idade, você será um eterno vir a ser, inevitavelmente. Entende? E nesse vir a ser, disfunções, certo? Na estrutura desse indivíduo, na estrutura emocional desse indivíduo, na estrutura do self desse indivíduo, ocorrerão inevitavelmente. E aí é o seguinte, e na verdade o que ele está fazendo é uma crítica, certo? Então o importante é estarmos cientes de que em algum momento fizeram com que esses indivíduos tivessem que ser identificados com um processo de transtorno, por exemplo. Então, se você não consegue ficar parado, você tem hiperatividade. Se na sala de aula você não consegue direcionar a sua atenção, você tem déficit de atenção. Não estou negando a questão da déficit de atenção, estou negando a questão da rotulação do processo. E transformar isso em doença, e transformar isso em algo que vai conflitantemente impedir as suas formas de existência. Então, o próprio Walter Ribeiro ele vai fazer esse contexto. Então, quando ele pega o seguinte, e aí ele coloca, por exemplo, a etiologia das neuroses, aí você vai ter um balaio de gato. Já viu um balaio de gato? Nunca viu um balaio de gato? Um monte de gato, um gatinho, filhote, eles ficam num balaio, um brincado no outro, entranhado no outro, é um balaio de gato. Então, quando nós começamos a fazer etiologia das neuroses, vai ser a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, as teorias psicanalíticas, por exemplo, não só são teorias, são diversas. Então você vai ter o quê? Você vai ter os kleinianos, os winnicottianos, os freudianos, os lacanianos, os corrutianos. Você vai ter uma infinidade de possibilidades de compreender a teoria psicanalítica como leituras e leituras e leituras. Você vai ter, inclusive, etiologia dessa neurose. E aí você vai ter uma teoria básica, que é a teoria da sexualidade, que é a teoria básica da psicanálise. Porque psicanálise sem teoria da sexualidade não é psicanálise. Não existe psicanálise sem uma teoria central chamada teoria da sexualidade. Só quando você traz isso para as teorias fenomenológicas, você vai ter um problema sério, porque há uma negação da importância da teoria da sexualidade como eixo central, e há uma negação do princípio do recalcamento como uma teoria do aparelho psíquico, que há uma necessidade de recalcar os impulsos e as pulsões, esses instintos que estão presos na sete chave. Ele está dizendo que não existe? Não, estou dizendo isso, não estou discutindo psicanálise. Estou dizendo que nós, numa concepção fenomenológica, não acreditamos, na nossa teoria, que há uma necessidade de haver o princípio do recalcamento, tal como foi proposto pelos psicanalistas. Entende? Por quê? Porque nós não acreditamos nos instintos como destrutivos, e sim como criativos. Aí você pergunta, mas qual é a teoria que está falando a verdade? Entende?
E aí nós caímos naquela velha questão: eu preciso ter uma verdade atrelada a isso? Ou eu estou falando de uma teoria, ou seja, de uma proposta de compreensão desse ser humano? Essa é uma questão significativa, né? Olha o título do livro: Existência, Essência. Entende? Aí você, mas é impossível, que eu já ouvi isso de algumas pessoas, é impossível trabalhar o indivíduo sem enquadrá-lo em um processo, né, de saúde e doença. Por que é impossível? Né? Eu vou ter uma teoria apenas, quer dizer, eu quero uniformizar tudo em uma verdade absoluta que vai nortear todas as práticas psíquicas. É isso que nós estamos propondo? For assim, eu estou acabando com as possibilidades de compreensão, porque eu estou falando de modelos explicativos. Né? Quantos modelos explicativos surgem? Quando eu tenho uma impossibilidade de uma verdade única e absoluta. Por isso que eu tenho modelos explicativos. Né? Quando eu transformo uma ciência em uma verdade absoluta, acabou. Vai ter coisas incontestáveis, até o princípio, né? Até um momento pode haver. Um princípio ou outro pode ser incontestável. Para esse momento, eu não sei amanhã, que outras teorias poderão surgir. Quando você pega década de 20, 30, 40, década de 50, até década de 50, foi altamente prolífero no desenvolvimento de modelos explicativos, ou seja, de teorias de psicologia. O que você vai ter o surgimento aí? Você vai ter o surgimento da psicanálise, né? Desde 1900, com a data, né, da fundação, né, oficial da metapsicologia freudiana. Na década de 20 você vai ter um outro modelo explicativo, né, que é o behaviorismo, iniciando com o behaviorismo metodológico do John Watson. Depois vem o behaviorismo radical do Skinner. Né? Nesse tempo, né, entre uma coisa e outra, você vai ter um surgimento de uma infinidade de concepções. Né? Pega, por exemplo, no próprio centro psicanalítico inicial, quando você pega a concepção do Jung, quando você pega a concepção do Adler, do Alfred Adler, quando você pega a concepção, né, do Otto Rank, quando você pega a concepção do Reich, né, o que foi na realidade a criação de novos modelos explicativos a partir da discordância do modelo original psicanalítico. Por exemplo, quando você pega a discussão do próprio Otto Rank, né, um único membro do movimento psicanalítico inicial que não era médico, né, o Otto Rank era formado em letras, né, e ele começa a discordar de Freud sobre a etiologia das neuroses, por exemplo. Né? Para a teoria psicanalítica, as neuroses surgem com o complexo edipiano, né? A não resolução adequada do complexo edipiano. E o Otto Rank vai dizer não. A neurose não surge com a não resolução do complexo edipiano. A neurose é anterior, ou seja, o surgimento da neurose é anterior ao complexo edipiano. Bom, aí vem a questão: quem está falando a verdade? O Otto Rank, né, que estudou muito tempo psicanálise, ou o próprio Freud, que criou a psicanálise? Entende? E ele vai dizer: mas tá, Otto Rank, quando é que surge a neurose? E ele vai dizer: com o trauma do nascimento. Com o trauma do nascimento. O nascimento é o traumático. Né? Então essa separação, na realidade, é o fator etiológico, né, das neuroses, o surgimento das neuroses. Aí eu pergunto: quem estava falando a verdade? Né? Freud ou Otto Rank? Entende? A mesma coisa acontece com Jung, né, com um dissidente do movimento psicanalítico. Eu vou dizer tudo de Otto Rank ou tudo de Freud é inválido? Não. Eu estou dizendo que há uma discordância entre as teorias. Né? Há uma discordância, né, porque elas se chocam na sua concepção de homem, no seu modelo teórico metodológico. O Jung, quando você pega o Jung, ele vai dizer o seguinte: olha, não é que a teoria da sexualidade não seja importante, mas não é o ponto central.
Meu amigo, quando você fala isso, sabe o que você está dizendo? Você está acabando com a psicanálise. Tire a teoria da sexualidade da psicanálise, ou chame ela qualquer coisa, mesmo psicanálise, né? Que é a teoria básica. Lembre-se que a psicanálise ela propõe duas hipóteses básicas, né? Primeiro, que estão atreladas, né? Primeiro, a existência de processos mentais inconscientes, e a segunda, o chamado determinismo psíquico. Olha só, existe inconsciente e existe o determinismo psíquico. Quando você tira essas hipóteses da psicanálise, eu estou falando de um outro modelo, que não o modelo psicanalítico. Foi o que os outros teóricos dissidentes, inclusive o próprio Jung, quando cria o conceito de inconsciente coletivo, ele não acaba com o conceito de consciente individual freudiano, né? Metapsicológico freudiano, né? Mas ele propõe, né, que esse indivíduo tem um inconsciente coletivo, onde nós carregamos, né, os arquétipos, onde nós carregamos toda a história da humanidade, passada de geração a geração. Aí você perguntar, isso não se enquadra no modelo original da psicanálise e de nenhuma outra teoria, né, voltada para a psicologia. Olhe bem, olhe, né, o behaviorismo, por exemplo, as ciências comportamentais. Pouco me importa a questão do inconsciente psicanalítico. O inconsciente psicanalítico, ele tem uma dinâmica peculiar que serve para a psicanálise, não para as outras teorias. Olha a própria gestaltoterapia, olha a abordagem rogeriana, com o princípio de tendência atualizante, que é peculiar a todo ser vivo, esse potencial inerente, inato do ser humano, né? E quando ele disse, não, nós não temos uma concepção, né, de psicopatologia. Você não encontra em Rogers uma concepção de psicopatologia. Você não encontra em Bells uma concepção de psicopatologia. Você encontra a psicanálise, você encontra a psiquiatria, né? Mas você pega o que? Formas de compreender que o Walter Rimbaud chama de premissas. Tá? Mas o que acontece? Esse conceito psicopatológico, tá, dentro do modelo tradicional, ele fica inconsistente numa visão fenomenológica essencial. Isso é óbvio, isso é indiscutível. Tá? O que vai acontecer? O conceito de cura que ele está propondo é um conceito diferenciado, que nós, em psicologia humanista, acreditamos. Eu não preciso olhar para você enquanto doente. Eu não preciso. O que me interessa em você é a sua parte saudável, né? Essa parte saudável, inevitavelmente, pela nossa compreensão teórica, pela nossa concepção, né, de homem, ela vai sobressair. O que eu estou dizendo? Que para a teoria humanista, a psicologia e a psicoterapia humanista, tá? Ou, como vocês querem chamar, fenomenológico existencial, tá? Ela acredita em potencialidades. Tá? Não adianta eu enquadrar você em um processo patológico, porque não vou trabalhar a sua patologia, né? O que me interessa é trabalhar a sua parte saudável, pois acreditamos que essa parte saudável tem a capacidade de levar você à autorregulação. Bom, e aí eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, tá? A boa notícia, você quer a má notícia ou a boa notícia primeiro? Né? A má notícia é que eu não posso provar que eu estou falando a verdade. Eu não posso provar que a teoria está falando a verdade, certo? E a boa notícia é que nem eles podem provar, né, que eles estão falando a verdade. Entende? Que eu estou errado. Entende? Então, os especialistas não podem provar que eu estou falando, né, que a minha teoria está errada, nem eu posso provar que ele está errado. Por quê? Porque eles não podem provar a existência dos processos que eles pressupõem que existem. Nem eu posso provar para vocês, mas isso pouco importa. Entende?
Porque eu estou falando de concepções humanas. É por isso que existem modelos e modelos e modelos e modelos explicativos sobre o ser humano. Né? Você tem uma ideia? Se você pega, né, para que uma teoria, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, uma teoria seja reconhecida, né, como uma nova abordagem, ela tem que ser aprovada pela Associação Americana de Psicologia, né? Que é a APA. Tem que passar pela APA, tem que ser aprovada. A gestalterapia foi aprovada na década de 60, né, em 65, mais ou menos em 65 foi isso. Né? Mas se você olhar quantas teorias de modelos de abordagens registradas, são imensos. Você tem aí diversas abordagens, né? Algumas centenas, para falar a verdade, algumas centenas de abordagens registradas. Eu vou dizer que todas estão erradas, entende? Eu posso discordar da dinâmica de exploração, e aí é um direito meu, como é um direito do outro discordar da minha abordagem. Agora, me prove que eu estou errado, me prove que a teoria que eu escolhi está errada. Entende? Você pode me provar com base na sua teoria, né? Mas na dinâmica do funcionamento isso é impossível. Como eu não posso provar que ele está errado, que ele não funciona, como é que eu vou dizer que uma teoria criada há mais de 100 anos como psicanálise não funciona? Claro que funciona, é óbvio que funciona, né? Mas a explicação, né, a metodologia, o instrumental, eu tenho direito de discordar do seu funcionamento, da sua aplicação, como concepção de homem, como eles têm o direito de discordar. Então eu não estou travando uma guerra entre o que é o verdadeiro e o que é o falso. Nós não entramos nessa discussão. Por quê? Porque psicoterapia não é ciência. Nem psicanálise é ciência. Entende? Eu não posso provar os efeitos dos modos das ciências atuais, tá? Dos modos científicos da atualidade. No modelo de ciência atual.